Fala cartoleiro, bem-vindo a mais um vídeo de dicas de valorização do nosso canal, dessa vez para a terceira rodada. Mas antes de ir para o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui. Se você gosta de participar de ligas apostadas, tiro curto, eu fechei uma parceria com o pessoal Os Feras do Cartola, Liga Top, pessoal totalmente confiável. Se quiser participar, o link está na descrição do vídeo, só clicar você já vai direto para o grupo. Lá o pessoal te explica direitinho como funciona as ligas tiro curto de lá, beleza? E para quem gosta de fazer apostas esportivas, também fechei uma parceria com o pessoal da Gol 365 Bets, cotações excelentes, pessoal super de confiança. Quem quiser participar, só entrar no grupo, tá na descrição também. Lá vocês fazem seu palpite, manda e o pessoal vai validar seu cupom, beleza? Agora vamos pro vídeo. Para a valorização na terceira rodada existem muitas regras e cada jogador é um caso específico de valorização. Então, se você participa de ligas clássicas valendo pontuação, eu indico que deixe a valorização um pouco de lado nessa rodada e escale jogadores que você acredita que tem grande chance de pontuar bem. Esses jogadores correspondendo, a valorização vai vir automaticamente, porque é uma rodada muito complexa para valorizar e os jogadores com maior chance de valorização vão ser jogadores que estão baratos. Se eles estão baratos é porque ou não foram bem nas primeiras rodadas ou porque foram muito mal e desvalorizaram muito. Então são jogadores que não estão correspondendo em pontuações nesse campeonato. Logo não serão tão boas opções para pontuar. Porém, se você escalar um jogador que precisa de um pouco mais de pontos para valorizar nessa rodada, a variação de cartoletas vai ser bem menor do que foi na primeira e na segunda rodada. Então mesmo que ele não vá tão bem, você não vai perder tantas cartoletas como perdeu em alguns jogadores na primeira e na segunda rodada. Dito isso, vou passar alguns casos de jogadores quanto precisam para valorizar nessa rodada, dentro das suas características do que ele pontuou na primeira e na segunda rodada. Algumas pessoas falam que jogadores que foram bem nas duas primeiras rodadas, mas não estão tão caros, são boas opções para valorizar. Não está errado, porém, se o jogador foi bem nas duas primeiras rodadas, ele valorizou muito e não vai estar barato. Então, vou dar alguns exemplos. O Hulk pontuou 12,5 pontos de média nas duas primeiras rodadas e está custando 20,23 cartoletas. Ele vai precisar, para valorizar nessa terceira rodada, uma pontuação em torno de 7 pontos. É uma pontuação alta para atingir. Então, logo o jogador que foi bem nas duas primeiras rodadas vai precisar de um pouco mais de pontos para valorizar nessa terceira rodada. É o mesmo caso do Pikachu, que custa 20 cartoletas, está com média de 14,1 pontos, mas precisa também em torno de 7 alto pontos para começar a valorizar. Já os jogadores que foram bem na primeira rodada, mas não atuaram na segunda, não vale a regra da segunda rodada. Se eles atuassem na segunda rodada, precisariam fazer poucos pontos ou até mesmo negativar para começar a valorizar. Como eles não atuaram na segunda rodada, agora precisam de bem mais pontos para conseguir valorizar nessa terceira. Vou passar dois casos. Um primeiro é Bruno Henrique, que fez 10,6 pontos na primeira rodada, está custando 18,52. Ele vai precisar fazer em torno de 10 pontos novamente para conseguir valorizar nessa terceira rodada. Já o Nino do Fluminense, por custar mais barato, ele fez 7,7 pontos na primeira rodada, está custando 10,93 cartoletas, ele vai precisar de aproximadamente 5 pontos e meio para começar a valorizar. Outro caso são jogadores que foram bem na primeira rodada, valorizaram, mas foram mal na segunda. Então temos dois casos dentre os jogadores com essas características. O primeiro são jogadores que já custavam caro, mas pontuaram bem e valorizaram mais ainda. Eles precisam de um pouco mais de pontos para começar a valorizar. É o caso do Volpe, que custa 19 cartoletas, está com uma média de 8 pontos. Ele vai precisar em torno de 6 pontos para começar a valorizar. Já o Reinaldo, que custa 13 cartoletas, também um valor um pouquinho elevado, está com uma média de 3 pontos, não é tão alta quanto o Volpe. Ele vai precisar em torno de 5 pontos e meio para começar a valorizar. Já os jogadores que foram bem na primeira e mal na segunda, mas que custavam barato, ou seja, valorizaram, mas ainda não estão com preço tão elevado, porque por pontuar mal na segunda rodada não valorizaram tanto, que é o caso do Wesley do Juventude e o Matheus Carlos do Bahia. Os dois custam em torno de 8 cartoletas e estão com média em torno de 4 pontos e meio. Então eles vão precisar aproximadamente de 2 pontos e meio para começar a valorizar. Então essa já é uma pontuação baixa para começar a valorizar na segunda rodada. Então jogadores que foram bem na primeira e mal na segunda, mas que não custavam caro no início, eles não valorizaram o suficiente para a sua média. Então não precisa de tantos pontos para começar a valorizar. Já os jogadores que foram mal na primeira rodada e bem na segunda, já começa a entrar em jogo a questão da última pontuação, que é o que o Cartola leva em consideração para valorização nas rodadas seguintes, a partir da quarta. Pois essa terceira rodada é uma rodada de transição, que muda desses três sistemas de valorização da primeira, segunda e terceira para a quarta rodada, que daí em diante funciona a valorização que todo mundo conhece.
onde o jogador precisa pontuar mais do que a sua última rodada para começar a valorizar. Então vou dar como exemplo de jogadores em que pontuaram mal na primeira e bem na segunda, o Gilberto e o Wesley do Palmeiras. O Gilberto está custando 3,20 cartoletas e está com uma média de 12,05 pontos. Ele vai precisar em torno de 7,5 pontos para começar a valorizar. Ou seja, a última pontuação está influenciando muito na valorização e ele precisa de uma pontuação um pouco mais elevada para começar a valorizar. Da mesma forma, o Wesley do Palmeiras, que está custando 8,53 cartoletas e está com uma média de 5,85, vai precisar em torno de 5 pontos, 5,5 pontos para começar a valorizar. Precisa de um pouco menos porque é um jogador que está mais barato, mas ainda assim, comparado a outros jogadores, precisa de um pouco mais de pontos para valorizar. Então, quais são os jogadores que precisam de menos pontos para começar a valorizar? O primeiro caso é o que eu já falei, jogadores que foram bem na primeira e mal na segunda e custavam barato no início do campeonato, ou seja, valorizaram, mas não estão tão caros e vão precisar de em torno de 2, 3 pontos para começar a valorizar. Mas os jogadores que precisam de menos pontos para começar a valorizar são jogadores que estão custando muito barato. Ou já custavam barato e não conseguiram pontuar para valorizar, ou custavam preço intermediário e pontuaram mal e desvalorizaram. Então são jogadores que não estão bem nesse campeonato. Logo, se não estão bem, não são uma opção tão boas para pontuar. Por isso, eu reforço, escalem jogadores que têm potencial de pontuação. Caso a pontuação vindo, a valorização vai vir consequentemente. Vou dar alguns casos desses jogadores. O Gabriel Lacerda, do Ceará, está com preço de 1,69 e a média de menos 0,35 pontos por rodada. Ele vai precisar em torno de meio ponto para começar a valorizar. O Matheus Galdesani, do Bahia, ele está custando 1,15 pontos, está com uma média de menos 1,35 e precisa fazer para valorizar nessa rodada também em torno de meio ponto para começar a valorizar. São jogadores que custam em torno de uma cartoleta, mas tem jogadores que custam um pouco mais, em torno de 4 a 5 cartoletas, que estão com a média um pouquinho melhor. Eles também vão precisar essa faixa de pontuação para começar a valorizar. Vou dar dois exemplos. O Roney da Chapecoense, que está custando 3,77 e tem uma média de 1,5, ele vai precisar de aproximadamente 1 ponto para começar a valorizar. E o Renan Guedes do Bahia, que está custando 4,45 cartoletas, está com a média de 1,80 pontos, ele vai precisar também de um pouco mais de 1 ponto para começar a valorizar. Então, como vocês viram, são muitas variáveis que vão influenciar no potencial de valorização de um jogador. Então, a forma mais tranquila de vocês entenderem quanto um jogador precisa para valorizar é procurando esses aplicativos que já dão mais ou menos essa pontuação que cada jogador precisa. Eu gosto de usar como base o Scala 10, é um site confiável que, para ver essa aba de valorização dos jogadores, quanto ele precisa para valorizar, não precisa pagar, é uma aba grátis do site, então aconselho vocês consultarem por lá. Vão ter uma base boa, lógico, não é 100% preciso, mas que vão te dar uma boa margem de quanto cada jogador precisa e vai ser mais tranquilo do que estar verificando jogador por jogador em qual característica ele vai se encaixar de valorização. Certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e nos acompanhe no nosso Instagram, Cartola_Dicas, para não estar perdendo nenhuma informação que passamos por lá. Beleza? Uma boa semana a todos e nos aguardem aí para o vídeo de dicas para a terceira rodada.